Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados irmãos, meus queridos alunos, para postar mais um comentário em uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 7, de 18 de agosto de 2024. A lição de hoje ela traz como título a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Na semana passada nós vimos de uma forma panorâmica sobre o livro de Esther, e agora nós estaremos, a partir dessa lição, estudando como Deus trabalhou para que uma judia escrava ela chegasse até a ser rainha. Então temos aí uma oportunidade de observarmos o contexto no qual está inserido a história de Esther, da rainha Esther, e aqui a lição ela traz como título a deposição da rainha Vasti, que é a rainha a qual foi substituída pela rainha Esther. Daí o título da lição, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da lição, ele nos apresenta aí Tiago capítulo 4, verso de número 6, que nos diz o seguinte: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É bem interessante esse texto áureo, porque aqui nos traz uma verdade bíblica muito importante para que todos nós possamos colocar em prática, que Deus ele dá graça antes da maior graça, portanto Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso quer dizer que aqueles que são soberbos, que não contentam com nada, que são prepotentes, esses acabam colhendo o fruto da sua própria soberba, que é exatamente serem humilhados. A Bíblia diz aqui que Deus ele resiste aos soberbos. A ideia de resistir é exatamente da reprovação de Deus para com aqueles que são soberbos. Mas o texto diz que em contrapartida Deus dá graça aos humildes. A graça aqui entende como um favor de Deus diante da circunstância que aqueles que são humildes eles são colocados numa condição de aparente desfavorecimento, mas que no tempo certo Deus acaba os honrando. Então é bem interessante essa leitura, mostrando que aqueles que ensoberbecem, eles são resistidos por Deus, mas aqueles que mantêm um coração humilde, no tempo certo Deus irá os exaltar, louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da lição, ela nos traz o seguinte: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Muito interessante também essa verdade a ser posta em prática, da necessidade de nos conservarmos humildes, confiando de que Deus ele é um Deus soberano, e Ele, como um Deus soberano, compete a Ele exaltar ou humilhar o homem. E aqui a lição deixa bem clara que Deus, ele, por governar eternamente, ele é aquele que se encarrega em dar a recompensa, em fazer com que a lei da semeadura ele aconteça para aqueles que são orgulhosos, como para aqueles que são humildes. No seu tempo, Deus abate um e Deus exalta outro. Então essa é uma verdade que jamais deveremos esquecer, uma verdade bíblica, uma verdade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lição de hoje, ela propõe aí como leitura fragmentos de 2 capítulos do livro de Esther, o capítulo de número 1,
a partir do verso de número 10 até o verso 12, portanto aí os versos 10, 11 e 12, 3 versos do capítulo 1, depois mais alguns versos salteados, que é o verso 16, 17 e 19, ainda do capítulo 1, fazendo um total de 5 versos ao todo. Depois ir para o capítulo de número 2, o verso 12 até o verso de número 17. Como houve uma fragmentação aí do verso 10 do primeiro capítulo, a lição propõe a leitura do verso 10 ao 12, depois pula para o verso 16, 17, salta para o 19, eu achei que não ficou muito bem contextualizada a história, uma vez que a lição ela propõe a falar em relação ao contexto da queda da rainha Vasti, a ascensão da rainha Esther, e a próxima lição ela já não vai tratar mais dessa questão. Então eu achei que ficou uma lacuna muito grande. Então eu proponho que a gente faça a leitura aí do capítulo 1 de Esther, começando do verso 10, que é o verso que nós paramos da última lição, paramos no verso 9, que a gente faça a leitura aí do verso 10 do capítulo 1 até o final desse capítulo, que é o verso de número 22. E aí depois nós poderemos ler, conforme aí a lição nos orienta, a partir do capítulo 12, o capítulo 2, melhor dizendo, o verso 12 até o verso de número 17. Eu creio que é suficiente para a gente ter um entendimento maior. Caso houver necessidade de fazermos algum comentário a mais aí do capítulo 2, à medida que nós estamos lendo aqui, nós veremos se haverá ou não essa possibilidade. Portanto, vamos para o capítulo 1, o verso de número 10 até o verso de número 22, até o final do capítulo número 1. Se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar por sua Bíblia, seria bem interessante, ou até mesmo pelo seu celular. Então o verso de número 10 nos diz o seguinte: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bitzar, Rabona, Bictá, Abactá, Zetá e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Vamos aqui no verso 10 e 11, uma rápida explicação, contextualizando com aquilo que nós já vimos na semana passada, do capítulo 1 até o verso de número 9. Nós vimos que na lição passada, e no início do capítulo 1, que Assuero ele dá um grande banquete para os príncipes ali que estavam debaixo ali do seu governo, das províncias ali do Império Persa, e foram cerca de 180 dias de festa, e faz 7 dias, finalizando esse ciclo de comemoração, ele faz 7 dias de festa, convidando todo o povo que estava ali em Suzã, todos aqueles que ali estavam, de grandes a pequenos, para que participassem de um banquete durante ali uma semana, durante um período, e que eles pudessem ali durante 7 dias beberem, comer, ficarem à vontade e participar de toda a pompa do reinado. E aí o contexto nos afirma que ocorre então esses dias de festa, que vai exatamente culminar nesse convite, ou nessa ordem, melhor dizendo, do rei, para que a rainha pudesse entrar via a sua presença publicamente, para que todos pudessem apreciar a beleza da rainha Vasti, que era muito bela. E aí o verso 10 e 11 que nós lemos nos fala exatamente que
ao sétimo dia, que era exatamente o encerramento dessas festividades, e aqui o sétimo dia é contando esses últimos 7 dias em que não apenas os príncipes, mas o povo também foi convidado para esse banquete. Então diz o texto que ao sétimo dia o coração do rei estava alegre do vinho, ou seja, o rei já havia bebido muito e ele já estava embriagado, já não estava sóbrio. Essa ideia essa figura de linguagem, aqui um eufemismo, para não dizer que o rei estava embriagado, estava bêbado, aqui usa a ideia de estar com o coração alegre, está alegre, o coração do rei. E ele manda então aqui os seus eunucos, 7 eunucos que o servia dentre os vários, para que eles fossem até a casa da rainha de Vasti e que convidasse ou desse ordem para que a rainha ela pudesse entrar à presença do rei usando os trajes reais, com a coroa real, para que ele pudesse ali exibir, mostrar sua rainha, que era bela, para todo o povo que estava ali, todos os príncipes, os convidados, durante aqueles longos dias de festa. E é interessante que nós temos aqui o ponto que vai culminar na deposição da rainha Vasti para uma futura ascensão da rainha Esther. Há muitos comentários em torno desses versos que nós estamos lendo aqui, quanto a essa questão do convite à rainha Vasti e a sua posição em não aceitar ou em negar-se a comparecer a uma ordem ou um convite da parte do rei, que está aí no verso de número 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então imagine aqui o rei, ele com bastante convidados, seus subordinados, príncipe de várias províncias, também o povo, grandes e pequenos, como diz o texto, que estavam ali em Suzã, e agora o rei dá uma ordem, ou faz um pedido, para que a rainha ela possa comparecer diante dele, para que ele possa mostrar a sua rainha, ela seja exibida para todo o povo, e ela simplesmente recusa de comparecer à presença do rei. E diante dessa recusa, o texto deixa bem claro que o rei, ele se enfureceu e ardeu nele a sua ira. É importante agora aqui a gente fazer uma pequena observação, porque nós teremos leituras e leituras em relação à posição de Vasti. Há estudiosos que defendem que o fato de Vasti ter recusado ir até a presença do rei era devido ao fato de não ser costume uma mulher, e a rainha em especial, ela está, e principalmente aqui no caso a rainha mesma, ela está se apresentando publicamente. Isso não era, segundo alguns, não fazia parte do costume, da tradição persa, que a rainha ela aparecesse em público. Ela era algo mais assim exclusiva, a sua presença ser requisitada para estar diante do rei e não para comparecer em uma festa onde envolvia a multidão, não aparecer ao público. E segundo alguns estudiosos, essa era uma tradição. Portanto, o pedido de Assuero para que Vasti ela entrasse na sua presença era um pedido que ia de encontro a uma tradição, portanto, entende-se como uma espécie de uma lei, e aquele pedido só
só aconteceu pelo fato do rei estar embriagado. Então, por ele estar embriagado, é que ele faz um pedido dessa natureza. Do contrário, ele não teria feito esse tipo de pedido. É a leitura que alguns vão fazer dessa atitude do rei Assuero. Então, olhando por esse ângulo, Vasti, ela, por estar sóbria, dá a entender, ela estaria guardando um preceito, guardando uma tradição, e ela não teria necessariamente cometido nenhum delito. Ela teria agido de forma prudente, de forma conforme a lei exigia, a tradição exigia. Essa é a leitura de alguns quanto à atitude de Vasti. Porém, o contexto do próprio texto, ele traz argumento suficiente para mostrar que o que estava em questão aqui agora não era apenas uma tradição reservada quanto à rainha e o rei, quanto a comparecer apenas diante do rei. Mas agora estava o que está sendo colocado aqui em questão, que é o princípio do texto bíblico, mostrar exatamente um ato de rebeldia da rainha diante de uma ordem do rei. Porque mesmo sendo ela rainha, a uma ordem do rei não se podia desobedecer. Hoje, ao estar lendo esse texto, me veio à mente que faz parte da nossa Constituição, que uma ordem errada, uma ordem fora da lei, ela não deve ser cumprida. Se algum subordinado recebe uma ordem, que essa ordem é ilegal, por lei ele está amparado em reportar a alguém que esteja acima do seu superior e não cumprir uma ordem ilegal. Então, olhando pelo ângulo da tradição, a ordem do rei feria, vamos dizer assim, um princípio, uma tradição. Seria algo ilegal o comparecimento de Vasti diante daquele povo, da multidão, de um monte de homens embriagados, e do povo de um modo geral. Olhando por esse ângulo. Porém, há uma complicação maior, exatamente porque aqui se trata também de algo ainda bem maior do que uma tradição, que era a questão do governo. Uma vez que a rainha ela não obedecesse uma ordem do rei, estaria abrindo um precedente quanto às demais rainhas, subordinadas ali a todo o império, fazer a mesma coisa, como também isso refletiria inclusive no comportamento das mulheres comuns em relação aos seus maridos. E ainda mais, o rei ele caía em descredibilidade, porque seria um rei fraco, que não consegue governar nem a sua própria casa, que nem a sua esposa obedece às suas ordens. Então isso o princípio de autoridade aqui, é exatamente o que está sendo apresentado no livro de Esther. Alguém que não respeitou a autoridade do rei e por uma providência divina essa pessoa foi destituída do seu cargo para que Esther ela pudesse ascender ao trono e ser exatamente aquela pessoa colocada por Deus para no futuro dar um grande livramento ao povo de Israel. Então, há essa primeira leitura de que Vasti, ela não errou no aspecto de ter observado um preceito. E há, dentre as várias leituras, há uma outra leitura que se faz da questão da falta de humildade da rainha. Em primeiro lugar, porque ela, como esposa, ela não deveria envergonhar o seu esposo, e também como súdita do rei. O rei, não é por ser rainha que ela não devia obediência, ela não obedeceu ao rei, e daí a necessidade de que ela fosse punida. Há também aqueles que dizem, a lição vai abordar um pouco sobre isso,
em relação já ao perfil dessa rainha, que era uma rainha, segundo busca-se na mitologia, alguns relatos históricos, mitológicos, de que essa rainha é uma referência a uma rainha que era uma rainha má, uma rainha sanguinária, e portanto tinha assim, esse perfil de ter um espírito difícil de se dobrar. Então daí o fato dela ter agido da forma como ela agiu. Esses dados a lição vai apresentar, eu não vou estar apresentando agora. Mas o que entra em questão aqui, e é o que o texto vai trabalhar daqui para frente, é o ato de desobediência da rainha ao dizer que não viria à presença do rei. O rei manda 7 dos seus homens de confiança, 7 eunucos, e ela disse simplesmente que ela não viria. E isso foi uma afronta. Com base nisso que a lição coloca que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Esther era uma pessoa humilde e foi exaltada. Vasti era uma pessoa que tinha pompa, orgulhosa nesse sentido, foi soberba e ela foi humilhada. Essa é a ideia tanto do textuário quanto da verdade prática. Bem, então voltando para o texto, aí o final do verso 12 que nós lemos diz que diante daquela notícia de que a rainha não obedeceria ao rei, diz que o rei ele ficou enfurecido e ardeu nele a sua ira. Ele ficou bastante irado pela atitude da rainha. Então, diante daquilo ali, ele tinha agora que enfrentar os seus subordinados e tomar uma atitude que fosse exemplar quanto à desobediência a uma ordem real. Aí o verso de número 13 nos diz o seguinte: então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados a ele eram. Aí cita esses mais chegados: Carzena, Setar, Admata, Tassis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e dos Médios, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros, como sendo os primeiros no rei. Então era costume o rei, ao tomar uma decisão, ele buscar conselho de pessoas entendidas na lei dos Médios e dos persas, para que ele pudesse tomar alguma atitude. Então diz aqui o verso 13, que o rei então, ele perguntou aos seus sábios, aos entendidos, e aí diz, nós falamos o nome desses, e aí o verso 15 continua: o que, segundo a lei, ele pergunta o que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não haver cumprido um mandato do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então o rei pede orientação a esses que conheciam da lei, aos seus conselheiros, podemos dizer assim, o que ele deveria fazer agora com Vasti diante desse desacato, dessa desobediência da rainha a uma ordem do rei. Aí o verso de número 16 nos diz o seguinte: então disse Memucã, que era um dos conselheiros do rei, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Então o conselho de Memucã é que a atitude desrespeitosa de Vasti não foi apenas um pecado contra o rei que poderia ser resolvido entre o rei e a rainha. Não. O que ela cometeu foi uma atitude pública, pelo fato de ter ferido o rei publicamente e todos os seus convidados. Portanto, ao conselheiro do rei, aqui Memucã, ele vai dizer que a rainha não pecou apenas contra o rei, mas havia pecado
isso aqui é muito significativo, havia pecado também contra os príncipes do rei e contra todo o povo do rei e contra todas as províncias ali que Assuero governava. Ou seja, havia pecado contra todo o império. Ela não havia ferido apenas o rei, havia ferido todo o império, todos os de altas a baixas classes sociais, governantes, príncipes, a todos a atitude dela tinha sido ofensiva. Aí na sequência, no verso 17, nos diz o seguinte: porque a notícia aí no conselho de Memucã ao rei Assuero diz o seguinte: porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Ou seja, o conselho de Memucã é um conselho bastante sábio. Vai dizer o que? Olha, rei, essa notícia vai chegar a todo o império, vai chegar a todas as mulheres do império, e elas vão saber que a rainha não obedeceu à ordem do rei. E olha que estamos falando dentro de um contexto de uma sociedade patriarcal, onde a obediência da mulher ao marido era algo que não precisava nem ter lei que pedisse isso, era algo cultural. Então nós temos aqui agora um contexto onde Memucã está dizendo para Assuero a gravidade da atitude de Vasti, porque em todo o seu império ficaria conhecido que a sua esposa não obedeceu e que se ele não tomasse uma atitude, o mesmo iria acontecer com todos os maridos, perdendo a autoridade diante de suas esposas. Porque se a rainha pôde desobedecer uma ordem do rei, por que as demais mulheres não poderiam desobedecer a ordem de seus maridos? Esse era o princípio, essa era a síntese, ou essa é a síntese do conselho de Memucã. Aí verso 18 nos diz o seguinte: e neste mesmo dia, ele falando ainda da repercussão dessa atitude da rainha, olha, todos vão ficar sabendo que mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média, que era o rei do Médio Persa, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito que a rainha Vasti cometeu. E assim haverá um assaz, desprezo e indignação. Ou seja, quando essa notícia chegar ao ouvido das mulheres, dos príncipes do seu império, acontecerá que, de fato, as mulheres não irão mais obedecer os seus maridos, caso não haja uma punição para Vasti. Se caso esse ato deixar passar em branco, não for punido, isso servirá de mau exemplo para todo o império, porque o próprio rei não tem autoridade sobre a sua casa. Essa é a leitura do conselho de Memucã. Aí o verso 19. Aí vem o conselho dado ao rei, o que ele deveria fazer. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos medos e dos persas, ou dos persas e dos medos, aonde está aqui, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Então esse era o conselho. Olha, faz-se um decreto, um edito, e que isso seja divulgado em todo o império, de que a partir de hoje a rainha Vasti está deposta do seu cargo
e que outra é melhor do que ela, mais digna, vamos dizer assim, que seja obediente, venha ocupar o lugar da rainha. Esse era o conselho de Memucã para o rei Assuero. E aí o verso de número 20 vai nos apresentar a reação do rei Assuero diante desse conselho. Verso 20. E ouvindo o verso de número 20. E ouvindo-se o mandato de que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, ainda faz parte aqui do conselho de Memucã, ele dá o conselho em relação ao reino, que eu vou reler para a gente contextualizar o verso 20, uma vez que a reação do rei vai estar no verso 21, então o verso 19 e 20 ainda faz parte do conselho de Memucã, então vou reler o verso 19 e o verso 20. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medas, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Verso 20. E ouvindo-se o mandado de que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Ou seja, se o rei tomar essa atitude em tomar o lugar, depor a rainha, isso vai ficar conhecido em todo o império como deve ser o papel da mulher em relação ao seu marido. E não só as mulheres de alta classe, mas também, desde a menor à maior classe social, todas as mulheres vão aprender a respeitar, a honrar os seus maridos. Esse era o sábio conselho de Memucã. Aí o verso de número 21 vai mostrar agora sim a reação do rei Assuero diante desse conselho. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. Tanto o rei quanto os príncipes acharam bom o conselho de Memucã. E fez o rei conforme a palavra de Memucã, ou seja, depois a rainha Vasti. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, segundo a língua de cada província, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Então, o rei acata o conselho, e além de acatar o conselho, depondo a rainha, sendo deposta a rainha Vasti, ele ainda escreve uma carta que em todo o império as mulheres deveriam honrar, as mulheres deveriam obedecer aos seus maridos, que o homem fosse o senhor da sua casa, e que isso fosse escrito na língua de cada povo que estivesse subjugado, que pertencesse ao seu grande império. Então isso se tornou lei no império aí Medo-Persa. Aí então dá-se o contexto da deposição então da rainha Vasti. E agora o capítulo 2 vai entrar em cena exatamente a ascensão da rainha Esther, ou toda a história que levou à ascensão da rainha Esther ao poder. Aí a lição propõe do capítulo 2 a leitura do verso 12 ao 17. Vou ler os primeiros versos do capítulo 2 e aí, se não houver necessidade, eu já pulo para o verso 12. Mas só para a gente ver o início aí do capítulo 2. Passada essas coisas aqui, aí há um hiato
muito grande, a gente lê o texto corrido, que pode entender que passar dessas coisas, tudo o acontecimento, a deposição da rainha Vasti, que aí já o rei já tem saudade no dia seguinte, mas não é bem assim. Aqui a ideia de hiatos de meses, de anos em relação a isso aqui, que a lição vai inclusive abordar um pouco sobre isso. Passou-se anos até o rei, ele de fato sentir saudade da rainha, da sua rainha Vasti, e a necessidade de uma nova rainha. Isso depois de ele ter empreendido uma guerra e ter fracassado nessa guerra. E aí, no dado momento, depois de todo esse tumulto, o rei ele se sente sozinho e ele então se entristece, certamente com saudade e ao mesmo tempo com mágoa da rainha Vasti. Então diz o texto que passado essas coisas, que é todo esse ato de coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero. Aí o furor pode ser uma referência ao furor em relação à rainha Vasti, como também pode ser o furor em relação a uma guerra que ele havia perdido, que a lição vai abordar. O certo é que diz que, passado essas coisas, apaziguando-se já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que tinha decretado a seu respeito. Aqui nas entrelinhas dá a entender que Assuero agora ele lembra, ele sente saudade da rainha Vasti, porque certamente ele a amava. Ele a amava, ela era uma mulher muito bela, e agora, passado todo o furor, na ira a pessoa fala coisas que não deveria falar, age de uma forma como não deveria agir, e muitos problemas, muitas guerras seriam evitados se no momento da ira a gente ficasse quieto, a gente não abrisse a boca. Porque depois que passa a ira, a gente vai perceber que muitas guerras, muitas batalhas poderiam ser evitadas se a gente aprendesse a ficar quieto e não tomar nenhuma atitude diante da ira. Sei que não é fácil controlar a ira, não é fácil, e se tiver o temperamento como o meu, pior ainda, mas é necessário que a gente vigie os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para a gente errar menos. Isso é necessário. Então aí nos diz o texto que, passado essa raiva, essa ira do rei, ele agora lembrou-se de Vasti e do que fizera. Olha, eu fiz isso, eu depus a minha rainha. E eu fiz uma lei, um decreto a respeito dela, e esse decreto não pode ser mudado mais. Então bate uma espécie de talvez um arrependimento. Quem sabe o rei não passou agora a refletir na loucura que ele fez por não estar sóbrio, o pedido que ele fez, inclusive ferindo um preceito, uma tradição, que era não expor a rainha, e ele queria a expor. Será que ele não havia pegado pesado em fazer aquilo? Mas só que uma vez que a rainha tomou aquela atitude, ele também não tinha outra saída a não ser agir como rei, que é exatamente seguir o conselho dos seus príncipes, em especial aqui de Memucã. Então agora o rei está nessa situação, pensando, triste pelo que ele havia feito. Aí o verso de número 2 diz o seguinte: então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, que guardava as mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. Aqui eu não vou ler todos os versos, mas o verso 3 eu ainda acho algo importante ser enfatizado,
Porque a partir do verso 2, os conselheiros do rei, os amigos do rei, os jovens que assistiam diante do rei, ao perceberem a tristeza do rei, a saudade que o rei agora estava sentindo da sua rainha, eles aconselham que fossem buscar jovens, virgens, formosas à vista, em todas as províncias do domínio aí Medo, Persa, do domínio persa, e que trouxesse essas mulheres, que mandasse comissários em todas as províncias do reino, e que reunisse todas as moças virgens, formosas, e trouxessem para a fortaleza de Suzã, e que essas mulheres ficassem debaixo dos cuidados de Hegai, que era um eunuco do rei, que guardava as mulheres do rei, e que ele cuidasse dessas especiarias, etc, etc. Olhando numa leitura menos crítica, menos acurada, pode-se ter a impressão de que a ideia de moças formosas serem trazidas para viver no palácio do rei, na fortaleza, numa leitura mais simplista, pode soar como se fosse uma espécie de um concurso, como inclusive alguns pregam, né? Um concurso de beleza, aí ver qual a mulher mais bela, para que ela pudesse ali ser escolhida e ela se inscrevesse naquele concurso, mas não é bem assim. Não é bem assim. A ideia aqui de reunir as mulheres era uma ordem, era o conselho que esses príncipes, os conselheiros do rei estavam dando, que essas mulheres deveriam simplesmente ser retiradas das suas famílias, escolhesse as mais novas, e elas não tinham a opção de dizer não. Elas eram levadas para o harém do rei, a casa das mulheres do rei, as concubinas, e aí o rei, quando ele quisesse, havia um tempo de preparação para essas mulheres, iria ficar ali 1 ano se preparando, e quando o rei quisesse, ele chamaria, dentre aquelas várias jovens lindas, convidaria elas para passar uma noite com ele. Se ele gostasse dela, ele ficaria com ela como concubina, de vez em quando a convidaria, ou poderia escolhê-la como rainha, ou simplesmente ter uma noite de relação sexual com ela e nunca mais querer saber daquela mulher. Essa é a leitura, vamos dizer assim, mais plausível do que aparentemente parece um concurso de beleza. Vai no rei, vai ao rei, procure virgens formosas. Mas quando diz aqui, busquem essas moças, não é convite. Iam buscar as mulheres e elas ficariam numa fortaleza sendo vigiadas, guardadas por um eunuco de confiança do rei, esse chefe dessa fortaleza que era Hegai. E ele deveria cuidar dessas mulheres, dar enfeite, serem bem alimentadas, bem tratadas, porque elas eram mulheres que faziam parte do harém, ou do harém, como alguns falam, do rei. Ficarem à disposição do rei e certamente para o rei ter uma noite de prazer e quem sabe nunca mais procurar a maioria delas. Então esse era o contexto onde vai entrar a jovem Esther, que ela vai para o palácio não por um convite, não por livre e espontânea vontade, mas porque ela foi levada para lá. Agora é claro que Deus havia um propósito divino, como há um propósito divino em tudo. E aqui é o verso, a gente lê o verso de número 3, que deveria cuidar dessas mulheres, e aí o verso 4 diz: e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Então esse conselho pareceu bem, o rei deu a ordem, então saíram buscando nas províncias as mulheres lindas, belas, e trouxeram para o harém, ou harém, né, do rei. E aí o verso 5, ainda vou ler o verso 5, depois eu vou pular para o verso 12 que a lição propõe. Diz o seguinte: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu,
filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Verso 6. Mardoqueu fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Verso 7. Este, no caso Mardoqueu, criara a Radassa, que era o seu nome hebraico, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. E aí o verso 8 diz o seguinte: sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, então aqui está bem claro, era uma lei, não era um convite, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram. Que a ideia de levar é porque não foi uma opção. O texto mesmo, a regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então diz aqui que levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E aí vai contar como Ester achou graça diante do rei. Acho que eu vou continuar lendo, porque a lição propõe o verso 12, eu já estou no verso 9, então vou continuar lendo. Ester, porém, então levou Ester para o lugar, a casa das mulheres do rei. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Então o seu primo, Mardoqueu, que era seu pai, exercia a função de pai, havia, uma vez que ele soube que Ester seria levada, ele orienta a Ester que ela não declarasse de que povo ela era, qual povo que ela pertencia, mesmo porque a ordem do rei não estava levando em consideração de que povo as moças fossem. Seriam todas as províncias que estivessem debaixo da autoridade, do domínio do rei, ele deveriam ser levadas, aquelas que fossem as mais belas. E era um domínio que havia conquistado, um rei que havia conquistado aqui, no caso, o Império Babilônico, que havia, no caso, que por sua vez oprimiu o povo judeu. E o certo é que a nacionalidade das moças não era algo colocado em questão. A questão é que se viesse parte de uma província do Império, deveria se levar as moças mais belas. Então, diante dessa realidade, Mardoqueu orienta a Ester que ela não revelasse a sua identidade e que povo ela pertencia. Verso 11. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Ele sempre estava passando por ali, não se declarava, é claro, como sendo parente de Ester, mas tentando buscar informação do que sucederia à sua prima filha, vamos dizer assim, uma filha, prima, filha. Verso 12, que é o que a lição propõe, eu vou continuar lendo, a lição propõe até o verso de número 17. Bem, verso 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada um, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, portanto por um ano, porque assim se cumpria os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres, uma espécie de higiene e todo um processo. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. A moça vinha à presença do rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde ela entrava
para poder passar a noite com o rei, dá a entender ter relação sexual com o rei. À tarde ela entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, a uma outra casa, uma vez que ela já tinha sido introduzida à presença do rei. Tornava a segunda casa das mulheres debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, que ela era enviada de volta, se tornava uma concubina do rei. Até então não era. Era, no caso, uma levada como escrava, aí se o rei agradasse, ela virava uma concubina do rei, se o rei a quisesse como concubina. E não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada por nome. Era essa a prática dentro ali daquele contexto histórico. Aí o verso 15. Chegando, pois, a vez de Ester, chegou então o dia de Ester entrar à presença do rei. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, chegou a vez dela para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quanto haviam. Então Ester não pediu nada, joias, não pediu para poder ter vários atrativos para atrair o rei por meio dos enfeites, coisas semelhantes, mas diz que ela chegou a vez dela e ela foi ao rei, não pediu senão aquilo que Hegai o necessário, não pediu nada além disso, e diz que Ester, o texto está bem claro, e alcançava Ester graça aos olhos de todos que haviam. Verso 16. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Verso 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Aqui o texto, ele usa a Bíblia, é interessante a gente observar. Deixa eu beber um pouco d'água. É interessante nós observarmos que aqui nesse texto, não só nesse, mas que a Bíblia, enquanto um livro, enquanto uma literatura, ela tem todos os recursos da língua, e há inúmeras figuras de linguagem na Bíblia, metáforas, ironia, eufemismo, há muitas, as mais diversas, hipérbole, as mais diversas figuras de linguagem, nós encontramos dentro da Bíblia. Eu gosto sempre de ensinar isso para os meus alunos do curso de bacharel em teologia, porque às vezes nós queremos ler a Bíblia não enquanto uma literatura. A Bíblia é uma literatura, com todas as características de uma literatura. Eu diria que a Bíblia, ela contém todos os gêneros literários. Todos os gêneros literários. Porém, a Bíblia é uma literatura que tem uma proposta, uma mensagem, um princípio divino. Mas ela é escrita por homem, não podia ser por outro. Hoje eu passo a refletir quando alguém tenta descredibilizar a Bíblia, dizendo que é um livro escrito por homens. É a pergunta mais ridícula que alguém pode fazer, ou questionar, a Bíblia ter sido um livro escrito por homem. Se eu creio, por exemplo, que ontem eu mesmo conversei com meus alunos do curso de teologia, se eu creio que Sócrates foi alguém que mudou a história da filosofia e do mundo,
uma pessoa que não deixou nada escrito, mas revolucionou o pensamento, se eu creio nos ditos de Platão, de Aristóteles e tomo isso como verdade, foram homens e essas verdades servem, porque seria diferente em relação a uma mensagem, não porque um daimon escolheu, como foi o caso de Sócrates, para ele filosofar, mas porque alguém inspirado por Deus recebe uma mensagem divina e escreve um livro, e esse livro tem que ser desacreditado só porque é a Bíblia. Já parou para pensar nisso, que é ignorância? Você crê no que Sócrates, dizem que Sócrates falou, você crê através dos seus discípulos, de Platão, você crê através de outros, mas não crê no que alguém falou sobre Cristo, um indivíduo histórico que de fato viveu, e a história está marcada antes e depois de Cristo. Jesus é um ser histórico. O milagre da sua encarnação não se pode explicar, porque é milagre. Milagre é uma questão de fé, não é questão do logos humano, é uma questão do logos divino, de outro campo de razão. Então, por que descrever na Bíblia usando o argumento que é um livro escrito por homem? Queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por Deus? Qual a linguagem de Deus? Que utilidade teria para mim um livro escrito por Deus, se eu não sei a linguagem de Deus ou dos deuses, para quem crê em vários deuses? Então a Bíblia só poderia ser escrita por homem. Então a Bíblia é uma literatura que contém todas as regras da escrita. No caso, a nossa Bíblia aqui, a nossa tradução para a língua portuguesa, vai conter todas as regras da gramática normativa, as regras da morfologia, da sintaxe, da morfossintaxe, todas as regras da semântica, tudo, conectivos, verbos, toda a construção literária. E é um livro literário. É uma literatura, alguns textos faz parte do gênero narrativa, e entre as várias narrativas, as grandes narrativas, a poesia na Bíblia, também os dramas. Então, os mais variados gêneros e tipos textuais nós temos, então, na Bíblia. Portanto, a Bíblia a figura de linguagem, muita figura de linguagem. E aqui, no verso 17, para não divagar muito, diz o seguinte: e o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres. A ideia aqui do rei amou não é no sentido, o rei amou, um amor platônico, o rei ficou apaixonado. Alguns podem fazer essa leitura. Mas o contexto na Bíblia, sempre quando fala de alguém amor a outra pessoa na Bíblia, é um eufemismo. Aqui a ideia de amor é ter relações sexuais. Essa é a ideia mais imediata na Bíblia. Alguém pode tentar fazer uma leitura, não, o rei amou é porque o rei achou Ester uma moça muito linda, mas não tocou em Ester, porque Ester era judia, era uma serva de Deus. Essa leitura ela é muito superficial. Então, quando o texto diz que o rei amou a Ester mais do que todas as outras mulheres, é porque o rei também amou aquelas mulheres. Mas amou de que forma? Tendo relações sexuais com ela. E elas foram mandadas para o harém do rei para serem mais uma das muitas concubinas que o rei tinha. Mas só que o texto diz aqui que o rei amou a Ester mais do que as outras. Só que ao mesmo tempo que aqui a ideia de amor, num primeiro momento, fala da relação sexual, aqui no caso de Ester, é bem mais do que isso. E quando diz que ele a amou mais do que as outras, e o contexto imediato mostra que de fato o rei, ele se apaixonou por Ester. Ele não só amou no sentido sexual corporal, mas ele amou de fato, ele passou a gostar. Ester tocou o coração do rei. O que o texto deixa bem claro, o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres,
E aí, no que consiste esse amar mais do que as outras mulheres? É que vai bem além da atração física, que diz que ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens que passaram ali uma noite com o rei. E diz então que o rei pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, ou seja, naquele momento, o rei, ao ter esse primeiro encontro com Esther, ele ama Esther. E é claro que nós não podemos fazer uma leitura ingênua, que naquela mesma noite o rei já colocou a coroa e Esther já virou rainha. Não vamos dizer que necessariamente seja assim, porque dentro de um versículo pode ter um hiato de tempo muito grande. Mas, creio que não foi naquela noite, mas o certo é que Esther tocou o coração do rei. E ele a torna rainha no lugar de Vasti. Se for aquela noite, eu creio que não. Mas já começou a providenciar todo o rito para poder então ela ser elevada à posição de rainha. E foi exatamente o que aconteceu com a personagem Esther, que se torna então rainha aí do rei Assuero. A lição propõe até o verso de número 17, foi o verso que parei de ler, e de fato já não há necessidade de que eu leia mais, porque a proposta da lição é mostrar até aqui, e aí depois a lição já vai tratar da questão, a próxima lição ela já traz outra temática, que é falar sobre a resistência de Mardoqueu, já diante da perseguição ao povo de Israel, aos judeus que ali moravam naquele império. Então aí Esther, então, ela se torna rainha no lugar de Vasti. E aí diz o verso 18, só vou ler, mas sem comentário. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, a todos os servos, para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as ilhas, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Que bem interessante a submissão de Esther ao seu primo pai Mardoqueu. Olha, como o verso, a próxima lição, ela vai falar sobre a resistência de Mardoqueu em relação ao seu perseguidor, ela vai apresentar, eu li até o verso de número 20. A próxima lição, ela começa exatamente a partir do verso 21 do capítulo 2, de onde eu parei. Então, não há necessidade de que eu continue a leitura, porque vai ser contemplada na próxima lição. Bem, então esse foi o texto da leitura bíblica em classe que nós tínhamos para ler. Então aqui eu terminei essa leitura por aqui. Agora vamos para o comentário, pontuar alguma coisa que o comentarista aqui acrescenta para nós, principalmente alguns dados históricos que são bastante relevantes. Bem, comentário da lição Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nessa lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther. A obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Então, uma judia, uma escrava judia que chegou a ser rainha de um dos maiores impérios da história, o Império Persa. Primeiro tópico da lição, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Então vamos ver o que nós temos aqui. Primeiro subtópico, o rei Assuero. Aqui vai dar um dado histórico, eu vou ler mesmo, são informações históricas importantes. O rei Assuero, filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C.
reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era a extensão do reinado de Assuero. Seu nome em grego é Xerxes, é o rei Xerxes aí dos filmes. No terceiro ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias, 6 meses aí, 30 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra os detalhes históricos do historiador grego Heródoto, de 484 a 425. Então, diz que é dentro desse contexto desse banquete, dessa festa, que Assuero tratou de uma expedição militar para poder conquistar a Grécia, mas que foi um fracasso. Aí o o subtópico número 2, um banquete público, outro exclusivo. Havia esse banquete maior de 180 dias e depois um banquete exclusivo, um banquete agora público para todos, não era mais restrito à nobreza, vamos colocar assim. Passados 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade e uma festa programada para durar 7 dias. Nós já vimos isso na lição passada. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, nós já vimos, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, que é exatamente citada por Heródoto em seu livro História, que essa mulher é o que eu falei. Então, alguns estudiosos supõem que Vasti seja a mesma citada por Heródoto, seja essa rainha, no caso, essa Amestris, que era uma mulher bastante difícil, sanguinária, uma mulher difícil. Daí, alguns dizerem já a natureza dela propensa à rebeldia. Então, segundo o que se pesquisa em Heródoto, há uma citação dessa Amestris, que seria a própria Vasti. Ela também, no caso Vasti, ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Então aí é um dado histórico em relação a esse segundo banquete. Terceiro subtópico, o convite à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, embriagado. O coração do rei estava alegre do vinho, ou seja, estava bêbado. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua formosura, porque era formosa à vista. Ou seja, Assuero havia programado uma festa, mostrado toda a riqueza do seu reinado, toda a sua glória, e de fato ele convida a rainha Vasti para apresentar a todos como mais uma de suas conquistas, como um troféu, uma exposição. Isso também deve ter ferido o orgulho da rainha, ser exposta como se fosse uma peça, um objeto que o rei havia conquistado. Isso também certamente pesou na decisão da rainha, ou na sua infeliz decisão. Então essa era a atitude do rei estando embriagado. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. E aí nós vimos a lição aí também vai propor o que aconteceu. Subtópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta.
Primeiro subtópico. Aqui na lição aqui do mestre, tem algumas leituras também bastante interessante. Eu até vou ler, que eu acho que a nível de informação é importante, falando um pouco sobre a recusa da rainha Vasti. Diz o seguinte: a rainha Vasti se recusou a desfilar diante dos amigos do rei, possivelmente por ser contra o costume persa uma mulher apresentar-se diante de uma reunião pública de homens. Este conflito era um costume persa. Então este conflito entre o costume persa e a ordem do rei colocou-a em uma situação difícil. Então não era costume das mulheres, essas festas públicas geralmente eram frequentadas por homens, e não era costume a mulher se apresentar, no caso, em uma festa pública onde só tivesse homens. Então, diante dessa realidade, Vasti se vê aí entre o conflito de obedecer um costume persa e obedecer à ordem do rei. Então a situação não era uma situação fácil. Então colocou-a em uma situação difícil e ela escolheu não obedecer à ordem do seu marido, embriagado, que era como ele estava, na esperança de que ele mais tarde recobrasse o juízo. Essa é uma leitura que aqui o escritor aqui da Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, que é um comentário tirado dessa Bíblia, ele vai propor que a Vasti não fez isso por maldade, mas fez na esperança de que quando o rei voltasse ao seu juízo normal, ele repensasse, ele não levasse a mal a sua atitude. Seria uma possibilidade de leitura. Alguns sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que seria o filho de Xerxes, no caso que é esse Assuero, é o mesmo Xerxes. Então estava grávida de um filho dele, que era o Artaxerxes, aí dos filmes aí que a gente costuma assistir. Então alguns sugerem que Vasti estava grávida de Artaxerxes, que nasceu em 483 a.C. e não queria ser vista em público naquele estado. Alguns vão dizer também que seria por esse motivo. Ela não queria que ninguém a visse grávida, então ela não queria naquele estado aparecer diante do povo. Qualquer que tenha sido o motivo, sua atitude foi uma quebra de protocolo, que também colocou Assuero em uma situação difícil, que era a sua autoridade. Se uma ordem era expedida por um rei persa, ela nunca poderia revertê-la, a ordem não poderia ser revertida. Enquanto se preparava para invadir a Grécia, Assuero também havia convidado muitos importantes oficiais de todo o império para ver o seu poder, riqueza e autoridade. Caso sua autoridade sobre a própria esposa fosse colocada em dúvida, sua credibilidade militar, que é o maior critério de sucesso para um rei na antiguidade, seria colocado em xeque. Então aqui, diferente do que eu abordei, assim, deixei entender, a princípio, em relação passado algum tempo, que mostra que a questão da deposição da rainha Vasti foi antes da expedição, então, contra a Grécia, foi antes. Porque ele havia convidado esses seus nobres exatamente para traçar estratégias para invadir, no caso, a Grécia. E ali, como estavam todos reunidos, ele, como sendo um rei, geralmente ele era o principal chefe militar. Se um rei não conseguia manter ordem nem sobre a sua mulher, como é que ele ia conseguir comandar um exército ou convencer os príncipes a segui-lo numa batalha? Seria aí um teste de credibilidade e de força e de liderança que o rei também tinha que enfrentar. Então, assim como Vasti estava numa situação complicada, Assuero também ficou, apesar de estar embriagado, mas ele foi colocado numa situação, não deveria estar tão embriagado assim, porque ele
percebeu a ofensa, ficou irado, e a ideia da ira e o contexto vai trabalhar não era só uma questão de um embriagado, havia também uma certa... Estava embriagado, mas não, vamos dizer assim, a ponto de não ter total consciência de si. Ele estava assim, alegre do vinho, mas tinha vergonha ainda, ou pelo menos se envergonhou da humilhação que ele passara. Então, além disso, o rei Assuero estava acostumado a ter o que queria. Era um rei que conquistava tudo e, de repente, a rainha não obedecia. Aí dá uma pitada aí em relação a essa informação. Aí o tópico 2 da lição. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Primeiro subtópico, a recusa da rainha. São diversas as opiniões, aí eu vou só ler mesmo, já coloquei algumas, não sei se vai entrar alguma mais aqui. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extrabíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti, com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Era absurda em apresentá-la como um objeto? Sim, era absurda. Mas nem por isso nós vamos desconsiderar a atitude de Vasti. A despeito de ser um costume a mulher não se apresentar em reuniões públicas feitas só para homens, além de ser contra a tradição, mas havia um princípio ali que estava sendo quebrado, que era o princípio da obediência, da autoridade. Então isso, que era algo vergonhoso, era uma pretensão absurda, mas ele era o rei. Então isso também não pode querer salvar a pele de Vasti em nome de um costume, em nome de que o rei agiu de uma forma, uma pretensão absurda, apresentá-la em seu banquete. Aí o comentarista coloca: o uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Contudo, podem levar à prática da exegese, que é o quê? É tentar falar aquilo que o texto não fala. E o contexto do livro de Esther é para mostrar exatamente, e o próprio contexto aqui do capítulo que nós lemos, aqui o que a atitude de Vasti não era apenas uma desobediência ao rei. Ela feria todo o povo, feria todo o reinado. Então, era bem mais sério o alcance da sua atitude. Então, esse é um princípio que o texto deixa muito bem claro. Então, aqui diz que, contudo, essas fontes bíblicas elas podem aclarar algum sentido da escritura, mas podem levar à prática da exegese quando dão à escritura um sentido alheio ao que ela foi revelada, ao que lhe foi revelado, que é o caso da deposição da rainha Vasti, que o sentido mesmo é mostrar o ato de desobediência e como aquilo repercutiria em todo o reinado. A narrativa bíblica qual é a narrativa bíblica? Uma festa pública acontecia e a rainha recusou-se a atender ao rei. O texto para por aí. Era uma festa pública e a rainha não atendeu a ordem do rei. O texto não vai falar sobre tradição, de não comparecer, não vai dizer que o rei estava errado, o texto só fala isso. Uma festa pública, o rei quis que a rainha viesse à sua presença e ela não obedeceu. O texto para por aí e a gente não pode colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. É o contexto quem vai dizer, e o contexto vai dizer exatamente que Vasti ela foi infeliz na sua atitude, infeliz mesmo. É isso que o contexto vai dizer. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma Amestres que eu falei, citada por Heródoto, que é uma mulher astuta e sanguinária. Se for essa mesma aí, mais difícil ainda defender aquilo que a Bíblia não fala. Subtópico 2. Aplicação da lei. Assuero estava, de fato, sob influência do vinho, quando ordenou a vinda de Vasti.
mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Ele estava sob efeito do vinho convidado, sim, mas ele teve tempo para refletir e foi aconselhado. Olha, eu fiz isso. Estava bêbado, fiquei chateado. Agora que passou o efeito do vinho, eu estou mais chateado ainda. Mas só que eu gosto da rainha. E agora o que eu devo fazer? Aí ele é aconselhado, não. Você agora tem que perceber que a rainha não ofendeu só você, ofendeu todo o império. E você agora tem que agir como rei. Deixa a paixão de lado, deixa tudo de lado e seja o rei que você é. Essa era a cobrança agora para o rei, para agir não de forma sem pensar. Ele agora tinha que agir de forma pensada. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Ele suportou isso. Em seguida, submeteu o caso ao exame do sábio de seu reino, entendido nas leis e no direito dos medos e persas. A pergunta do rei demonstrava prudência. Agora sim, prudência. Olha o que ele diz. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não haver cumprido, no caso, o seu mandado? O que deveria fazer a essa rainha? Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? E aqui é algo bem interessante, porque a Bíblia fala sobre aqueles que querem governar a casa de Deus, que querem liderar na igreja, que a Bíblia diz que primeiro o homem tem que ser líder, o bispo, o pastor, ele tem que saber liderar a sua própria casa, ter os seus filhos em sujeição, liderar a sua casa. Infelizmente, o que nós temos percebido é que existem muitos líderes que eles não lideram nem a própria casa, e como tem, mas estão liderando igrejas. Eu acho que os critérios para a ordenação de um pastor deveriam ser bem mais rígidos do que são. Quer dizer, naqueles lugares onde tem critério. Tem alguns lugares, e é a grande maioria, que nem critério tem. Basta você fazer um curso de teologia meia boca, falar em língua estranha, pagar o dízimo, puxar o saco de um e de outro, ter um padrinho bem forte, ou comprar, de várias formas você pode comprar aí uma consagração, e às vezes a conduta, a moral, a ética, o histórico de vida, principalmente na família, não é levado a sério. Eu creio que está na hora das nossas convenções, das igrejas realmente sérias, rever muito o critério de consagração, de ordenação de um obreiro. Seja qual for a função que ele venha exercer, seja um obreiro para ser um auxiliar, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, seja lá o que for, deveria ter-se um pouco mais de cuidado. Eu creio que deveria ouvir a esposa, deveria ouvir os filhos, os irmãos, os parentes, os vizinhos, os amigos. Acho que deveria fazer assim uma sindicância mesmo para valer, porque ser crente na igreja é muito fácil, muito fácil. Eu penso que o testemunho maior para indicar alguém ao ministério tem que ser o testemunho dos da sua casa, principalmente esposa e filhos. Aí vem irmãos, pais, etc, etc. Mas aqueles que convivem o dia todo com o marido, com o esposo, é que sabe, e com a esposa é que sabe que tipo de pessoa ela é. Às vezes entrega uma direção de um trabalho feminino para uma mulher de Deus, para um homem de Deus masculino, uma liderança de alguma coisa, e ele não é líder nem na sua casa. Ele é um santo na igreja, um satanás no seu lar. No seu lar não tem nem lar, tem uma casa. Então eu penso que os critérios deveriam ser mais rígidos, deveria se repensar os nossos critérios para a consagração ministerial, para qualquer cargo, qualquer função,
na igreja. Bem, então, voltando ao texto, diante da atitude, o sábio vai aconselhar que seria difícil ele exercer o governo do império se ele não tinha autoridade sobre a sua casa e sobre a sua esposa. Subtópico 3. A sentença de Vasti. Não diria, acho que a colocação não é a sentença de Vasti, que não foi ela que deu a sentença, ela recebeu a sentença. Então a sentença, em vez de Vasti, é a sentença a Vasti, para com Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos. Esther 1, nós já lemos, verso 17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. O conselho de Memucã agradou a Assuero e a seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse o senhor de sua casa, fosse o líder. Uma das qualificações exigidas de um líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa. Isso é uma exigência bíblica. Quem não governa a sua própria casa não pode governar a casa de Deus. Isso é seríssimo. Por isso que muitas igrejas têm enfrentado problemas seríssimos. Porque tem homens que não sabem liderar nem a sua casa e querem liderar uma igreja. Algo triste e absurdo. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. 1 Timóteo 3, 4 e o verso 5. E por fim, o último tópico da lição. Esther, a judia, se torna rainha em terra estranha. Esther, uma judia que se torna rainha em terra estranha. Primeiro subtópico, 4 anos depois. Há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar de Assuero, que Assuero lançou contra os gregos. Então, a deposição de Vasti foi, vamos dizer, dias logo na sequência, depois do banquete, ele foi aconselhado que a rainha fosse deposta. Mas a colocação de uma nova rainha no lugar, alguns vão dizer que foram 4 anos depois. O rei estava triste, apaixonado, e aí houve todo o processo para a escolha de uma rainha, e de fato entra Esther em cena aí, já na noite quando ela é escolhida. Bem, então há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha, que foi aquilo que ele chamou aquele chefe para tratar. Então, foi depois dessa campanha que ele fracassou, depois disso, aí que o rei estava realmente abalado, perdeu uma guerra, aí se entra o contexto dele ter perdido uma guerra, e aí sentir falta da rainha, aí entra o contexto, aquilo que eu quis dizer no início, que ele frustrado, a ira de ter perdido uma batalha também e ter passado já aquela ira inicial da traição de Vasti, não obedecer uma ordem, e aí junto à frustração da batalha e tudo, agora isso abate mais ainda os ânimos do rei. Era isso que eu queria tentar dizer a princípio, mas não consegui. Então agora, segundo estudiosos, 4 anos depois. Então há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na batalha de Salamina no ano 480 a.C., que foi um fracasso, forçou o rei a retornar para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti e do que ela havia feito. Assim,
Assim, em 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher uma nova rainha. Então tem todo esse contexto histórico que eu mencionei. Subtópico 2. O universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher uma nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Ele não seguiu a questão da tradição de ser da linhagem dos Médios e dos Persas. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fosse virgem e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Ele cuida de tudo. O concurso, esse termo eu acho meio... Eu não concordo, concurso, como se fosse um concurso que alguém livremente pudesse ir lá escolher se inscrever, não é isso que o texto fala, mas o comentarista coloca: o concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã, mas não foi levada por sua própria vontade, elas foram levadas porque era uma lei, era uma ordem. Então não era bem um concurso desse que você é obrigado a fazer, não é concurso. É mais um cativeiro, Bem, as moças foram levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha, levada à casa do rei. Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esther. Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para ali assistirem, Hegai, que era o chefe ali da casa das mulheres, a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. O Deus que estava com José estava também com Esther, sem sombra de dúvida. Subtópico 3º e último. A obediência de Esther. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Não havia nenhuma restrição. Então, por que Mardoqueu pediu que ela não se revelasse como uma judia? Certamente um propósito divino. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles, entre Esther e Mardoqueu. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Aí com todos os detalhes que nós já mencionamos. Conclusão da lição. Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Deus sabe tudo antes de acontecer. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Podemos confiar nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Louvado seja Deus. Lição maravilhosa, maravilhosa. Espero que você tenha sido muito edificada com essa lição, sabendo que há um propósito divino para todas as coisas, e foi exatamente aquilo que aconteceu com a vida de Esther. Deus cumpriu seus propósitos na vida de Esther, levantando-a para um determinado fim. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos viver
na inteira dependência de Deus e guardar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.